Salve, meus amigos do B2B, como é que vocês estão? Tudo bem? Estou passando aqui hoje para a gente conversar sobre um tema muito relevante e que o pessoal tem me cobrado bastante, especialmente no Instagram. Se você ainda não me segue no Instagram, o Vitinho vai deixar o link aí embaixo para você acompanhar. E também não esquece de te inscrever aqui no canal, deixar teu like. Isso é muito importante para que a gente consiga crescer e entregar cada vez mais conteúdo de valor para você. Então hoje a gente vai conversar sobre como você pode fazer para ganhar dinheiro na Bolsa de Valores, em passos práticos. Muita gente tem uma visão um pouco deturpada de quando a gente fala de investimento em Bolsa de Valores, porque de uns tempos para cá ficou de muito fácil acesso ao investimento em Bolsa, e isso é muito bom por um lado, mas por outro lado é muito ruim, porque começaram a nascer os falsos gurus da internet, né? Então, muita gente vai para o mercado financeiro, vai para a Bolsa de Valores com essa ilusão do ganho muito rápido, de ficar rico do dia para a noite, de acertar aquela ação ali que vai te mudar de patamar. A gente pega ações, por exemplo, como a Magazine Luiza, que subiu muito desde 2016 para cá, mas que só nesse ano já estão caindo 50%. Então, isso mostra para a gente que mercado financeiro, Bolsa de Valores, você tem que ter, primeiro de tudo, estômago para aguentar essa oscilação, essa volatilidade de mercado. E segundo, estar preparado para isso. Saber o que você está fazendo é muito importante, porque quando você pesquisando um pouco na internet, aqui mesmo no YouTube, você encontra muita gente falando sobre day trade, sobre swing trade, sobre position, que são algumas formas de você operar na Bolsa de Valores que podem te dar ganhos acima da média no curto prazo, mas também esses ganhos andam lado a lado com o risco, né? Então, quanto maior a possibilidade de ganho, maior o risco atrelado a esse tipo de investimento, que a gente nem pode chamar de investimento, né? Mais uma especulação no mercado financeiro. Então, você precisa ter muito cuidado com essas nuances do mercado, porque não é tão fácil assim, não é tão simples assim você ter um bom desempenho na Bolsa de Valores. E lembrando, não é só a gestão ativa, não é só o investimento diretamente em ações que vai te fazer ganhar dinheiro com elas. Existem muitas outras formas de ganhar dinheiro na Bolsa de Valores, como o próprio investimento em fundos de investimento, né? Os fundos de investimento eles são muito interessantes porque eles têm uma estratégia onde você consegue comprar cotas desse fundo e você vai estar pagando indiretamente um gestor que é altamente preparado e tem um histórico muito longo de mercado para que ele escolha as ações e, especialmente, monte uma estratégia que seja vencedora ao longo do tempo. E aí, com isso, você consegue, através dos fundos, fazer uma pesquisa breve e observar quais são os melhores fundos do Brasil, que tem uma performance interessante no decorrer do tempo, quais são as estratégias que os gestores usam, e aí fica a seu critério. Investir através dessa estratégia montada pelo gestor, né, através do fundo dele, ou mesmo montar a sua própria estratégia, que também pode ser um caminho viável. Lógico, sempre estudando e se pautando no que já deu certo. Isso é muito importante para que você tenha sucesso na sua trajetória financeira. Mas sempre levando em consideração de que não precisa você operar diretamente ações para que você tenha êxito no mercado financeiro. Hoje a gente já tem uma indústria de fundos de investimento muito desenvolvida no Brasil e que consegue entregar retornos muito interessantes ao longo do tempo. Inclusive, se vocês quiserem que eu fale um pouquinho mais sobre os fundos de investimento e mostre na prática como investir neles, deixa aqui nos comentários que certamente vai ser um próximo vídeo que nós vamos gravar. Mas vamos entrar agora para falar sobre quais são as 3 principais formas ou os 3 principais pontos que você deve ficar de olho para ganhar dinheiro de verdade na Bolsa de Valores. O primeiro passo, sem dúvida, e o mais importante é saber o que você está fazendo. Você precisa estar no banco do motorista das suas decisões financeiras. Você não pode delegar a ninguém a escolha dos seus investimentos, né? Hoje a gente já atingiu a marca de 4 milhões de investidores, pessoas físicas na Bolsa de Valores, o que é muito bom. Lógico que a gente ainda tem uma avenida de crescimento muito grande para chegar a ser comparável com os Estados Unidos, por exemplo, onde mais de 50% da população americana já investe em Bolsa. Mas é um caminho muito interessante. Eu lembro quando eu comecei a investir há 6 anos atrás, a gente não tinha
tem 1 milhão ainda de investidores na Bolsa de Valores. Então esse processo, essa atração, ela foi muito rápida de uns tempos para cá e isso é bastante positivo. Só que, como eu disse, com esse movimento, essa migração de pessoas para a Bolsa de Valores, vieram também muitos gurus, né? Muitos especialistas em investimentos de internet. E isso é um pouco complicado, porque pode acabar te levando a tomar decisões de investimento precipitadas, né? Infelizmente, a gente tem um viés imediatista e a gente quer o peixe. A gente não quer, muitas das vezes, aprender a pescar. E isso pode te prejudicar muito dentro do mercado financeiro. Você precisa entender que existem muitos conflitos de interesse dentro da indústria. Porque muitas das vezes, para um influenciador estar falando sobre uma ação, por trás dos panos ali nos bastidores, ele muito provavelmente está sendo pago para falar sobre essa empresa. E aí, se ele tem um número significante de seguidores e esses seguidores têm um poder aquisitivo relevante, ele consegue sim fazer preço nessa ação. Então, é muito importante e é fundamental que você saiba o que você está fazendo. Tenha total controle sobre as suas decisões financeiras. E, acima de tudo, tenha uma estratégia bem definida. Por que eu estou investindo, por exemplo, em Pets? É uma dica que eu dou para vocês, tomar nota, anotar os motivos pelo qual você está investindo nessa empresa. Em qualquer que seja a posição que você tenha na sua carteira. Isso vai te ajudar muito para que em momentos de oscilação de mercado, como esse que a gente está observando agora, que nos últimos 4 meses a bolsa já caiu mais de 14%, a gente consiga ficar fiel a essa estratégia, seguir ela à risca. Então, quando a minha ação está caindo, eu revisito a minha estratégia e vejo, será que mudou algum fundamento na empresa ou será que eu ainda continuo piamente acreditando nesses motivos que me levaram a investir nela? É importante que você não seja apegado a um papel. Se por algum motivo os fundamentos que te levaram a investir naquela ação não sejam mais os mesmos, ou seja, tu não tens por que ficar investido nela, sai. É melhor realizar o prejuízo do que ficar carregando ele, investindo, tentando diminuir o teu preço médio, o que certamente não vai dar certo e vai fazer com que você perca muito dinheiro ao longo do tempo. O segundo ponto que vai te fazer ganhar muito dinheiro na Bolsa de Valores é diversificar as suas aplicações. Não só diversificar em classes de ativos de investimento, mas diversificar a nível global. Como eu falei, você não precisa investir em ações diretamente. Hoje, através dos fundos de investimento, através dos ETFs, você consegue ter acesso ao mercado global. Então, mercado americano, que está renovando máximas históricas, mercado asiático, que está passando por um momento um pouco conturbado, mercado europeu. Então, tudo isso você consegue hoje ter acesso através da nossa Bolsa Brasileira, através do portfólio de produtos que as corretoras já conseguem oferecer para você quanto investidor. Inclusive, se você quiser abrir a sua conta na maior corretora de investimentos da América Latina, o link está aí na bio, o Vitinho já botou também, e fica o convite para investir conosco e se juntar ao time da XP Investimentos. A diversificação ela é muito importante porque ela vai te blindar de movimentos de oscilação tão fortes como esse que a gente tem vivido aqui no Brasil. Como eu comentei, nos últimos 4 meses a gente teve uma queda muito relevante e só um movimento de alta muito forte agora no final do ano vai fazer com que a gente não feche esse ano de 2021 no vermelho. Enquanto isso, as bolsas mundiais, a bolsa americana, por exemplo, renova suas máximas históricas. Por isso, é imprescindível que você não tenha 100% do seu patrimônio investido no Brasil. E se tiver o seu patrimônio investido no Brasil, não tenha 100% em renda variável. Hoje a gente consegue aplicações em renda fixa, pré-fixadas, atreladas à inflação, com uma rentabilidade muito alta. Por isso, os investimentos de bolsa também estão bem desvalorizados. Por quê? Porque o investidor faz esse comparativo do risco que ele vai estar tomando comparado ao retorno, né? O retorno da renda fixa sem um risco muito alto atrelado está sendo muito interessante hoje para o investidor nesse cenário atual. O terceiro e último ponto que vai te fazer ganhar dinheiro na Bolsa de Valores com solidez e consistência ao longo do tempo é ter o foco e a estratégia correta. Se você está numa fase de acumulação financeira, não existe, você tem que tirar da sua cabeça a mentalidade de focar em dividendos. Porque as empresas que focam em dividendos ou mesmo os fundos imobiliários têm uma característica de crescerem um pouco menos do que as empresas que são focadas em reinvestir os seus lucros.
são as empresas de crescimento, a gente chama de empresas de growth. Essas empresas tendem a crescer numa velocidade muito maior do que as boas pagadoras de dividendo. Então, se você está na fase de acumulação, não faz o menor sentido você focar em dividendo. Se você já estiver numa fase de maior maturação financeira, já está buscando aquilo que a gente chama de renda passiva com seus investimentos, aí sim os dividendos fazem total sentido. E se você quiser que a gente fale um pouquinho mais sobre dividendos, a gente pode gravar um vídeo falando somente sobre os fundos imobiliários, que é uma das estratégias e confesso que é a minha estratégia favorita para que você tenha a renda passiva. Sobre os dividendos e sobre formas de ganhar proventos dentro do mercado financeiro, a gente já tem o vídeo, o Vitinho vai deixar aqui em cima para que você acompanhe, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, não esquece de mandar para aquele amigo, para aquele familiar e deixe seu feedback aqui nos comentários, é muito importante pra gente, beleza? Tamo junto!